Eu vou trazer só um versículo-chave aqui para poder estarmos entrando nesta palavra. Gênesis capítulo 1, eu estava lendo esse capítulo todo aqui onde eu estava, e eu estava refletindo algumas coisas, e muita coisa veio à minha mente, muita informação, mas eu espero que eu consiga trazer aqui as mesmas coisas para que os irmãos venham entender o que entrou no meu coração, amém? Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Eu vou continuar lendo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dias, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas dando sementes conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e assim para luminares, e assim seja, para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus, do céu, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus, produza as águas abundantemente répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asa conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Aí vem aqui a epígrafe da criação do homem, dos seres viventes, no caso, quero chegar até o homem aqui, vamos dar seguimento. E disse Deus, produza a terra almas viventes conforme a sua espécie, gado, répteis, besta fera da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todos os répteis conforme a sua espécie.
E viu Deus que era bom, e disse: façamos o homem. Aqui nesse ponto que é o ponto. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E abençoou Deus, ele disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a terra, que dá erva, semente, e que está sobre a face de toda a terra. Toda a árvore em que há fruto, a árvore que dá semente, ser-vos-á por mantimento. Aleluia. Para finalizar aqui, aqui ele vai falar sobre o alimento dos animais, né, que também deu todas as ervas, e no 31 vai dizer: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e amanhã, o sexto dia. Sabemos assim, né, que Deus, terminando no sétimo dia, Deus descansou, amém? Vamos orar um pouquinho, Pai. Eis aí esta palavra, Senhor, ao qual lemos, Pai, que nos faz, Pai, por alimento, que nos faz, Senhor, de forma, Pai, que venhamos ter crescimento físico e espiritual. Que o Senhor abençoa-nos, ó Pai, nesta noite, nos dando aquilo que precisamos e não o que queremos. Mas se for da Tua vontade, dar também aquilo que pedimos, ó Pai, quão grande e maravilhoso será, Pai, este ato. Pedimos, Pai, que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Eu queria tirar alguns versículos aqui saltado, mas senti no coração de estar lendo esse primeiro capítulo todo. Que hoje Deus me deu algumas palavras que eu estava lendo. E hoje eu estava refletindo sobre o que Deus fez por nós. Aí quando eu li esse texto aqui, me fez refletir o cuidado que Deus teve por nós. Deus, ele começou a criar essa terra que nós vemos hoje aí, meia bagunçada, meia torta, cheia de buraco, mas que daqui a pouco vai rolar um asfalto aí em nome de Jesus, né? Mas essa terra meio que confusa em várias partes, meio que complicada em muitas partes, mas no início não foi assim. Deus, ele criou tudo, ele criou o céu, a terra, ele criou a luz, a noite, ele criou os animais, as ervas, ele criou tudo que tem, tudo, e ele falou que era muito bom. Tudo que Deus criou para nós é muito bom. Deus falou, é muito bom. Mas eu vejo aqui que quando ele criou o ser humano, ele falou, é muito bom. Ele disse que nós, aleluia, estamos num patamarzinho acima de toda a criação. Porque tudo que ele criou era bom, mas nós, quando ele nos criou, ele falou que isso era muito bom. E aqui a palavra vai dizer que Deus criou os animais com os seres viventes, mas quando ele criou cada um de nós, aleluia, deixa eu ver essa parte aqui que eu não frisei, aleluia, e Deus abençoou, abundantemente produziu espécies, aleluia, a parte que ele fala aqui, né, que ele criou os animais com a vida, né, me fugiu aqui o versículo aqui agora, que vai falar que cada um, eles deixa eu só achar aqui para poder dar ênfase à colocação. Governar a noite, grandes baleias, répteis, aqui ó, alma vivente. Deus, ele fez esses animais com alma vivente, mas quando ele nos criou, ele fez diferente. Ele só não nos fez alma vivente, mas também ele soprou dentro de nós o Espírito, o fôlego de vida que estava dentro de Deus. Aqui quando Deus criou os animais, a palavra vai dizer que quando Deus criou tudo que tem nesse mundo, Deus falou assim, ó, haja e se fez.
Mas quando ele criou o ser humano, ele falou assim, ó, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que Deus nos fez conforme a semelhança de Deus. Então podemos crer, né, que ainda que Deus não seja carne, mas Deus é espírito, né, acreditamos assim numa visualização que Deus ele tem pernas, Deus ele tem braço, Deus ele tem tronco, ele tem uma imagem ao qual nós fomos tirados numa imagem e semelhança a ele. Podemos conjecturar que Deus é espírito, mas ele é um gigante enorme, ao qual, né, pode segurar todas as águas da terra na conchinha das suas mãos. Ainda assim que ele é Deus, né, ele pode se manifestar na imagem que ele quiser, né? Mas eu digo assim, que a palavra diz que ele fez o homem à imagem e semelhança de Deus. E o que mais me chama a atenção nesta palavra é que quando Deus fez o homem, ele falou, façamos nós o homem, mas ele disse de uma forma que ele veio a trazer a vida, algo que já estava dentro dele. Porque quando ele fez o homem do barro da terra, ele soprou no homem fôlego de vida, algo que já estava dentro de Deus. Acredito que Deus já tinha no teu coração de criar o ser humano, mas naquele momento Deus falou assim, eu vou criar o ser humano, eu vou criar um homem segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Mas aonde que eu vou colocar esse homem? Não dá para soltar ele aqui no espaço. Então vamos fazer essa terra aqui. O que a terra precisa para que esse homem venha a sobreviver nela? A terra precisa de iluminação, né? Ele não vai viver no meio do nada. Só tem água aqui, é um homem, não é um peixe, então tem que ter terra. Então ele fez ali a separação. Ele criou a luz, ele criou a terra. E o que um homem vai comer? O homem vai comer o que a terra produz. Então vamos criar ali as árvores, os frutos, tudo que foi criado. Não, peraí, eu sei que o homem também vai comer uma carnezinha, né? Um churrasquinho. Deus foi lá, criou os animaizinhos, né? Um churrasquinho. Deus criou o churrasco, gente. Você não sabe isso, não? Holocausto é o que? Animais queimados. Não é verdade? Se você ali botou o animalzinho ali no fogo, vai ser um churrasquinho, não é? Então, Deus criou o churrasco. Então, sabia Deus que os homens teriam no coração esse desígnio de sacrificar ele. Tanto lá que Abel foi o primeiro homem a sacrificar para Deus o cordeirinho, não foi? Então, vemos ali, né, como tudo aconteceu. E Deus, ele criou tudo maravilhosamente para que o homem viesse a estar em um lugar apto para que ele tivesse um lugar bom para viver. Infelizmente, né, Deus colocou o homem no melhor lugar, mas o homem foi desobediente lá já no Jardim do Éden. Não vamos entrar em mérito a este acontecimento, todos conhecem essa passagem, mas o que eu quero trazer aqui para nós nesta noite, eu quero tentar trazer agora e colocar em palavras para os irmãos entender. Eu estava pesquisando sobre o que Deus quer nos ensinar. Veja bem, muitas das vezes nós não falamos assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? Senhor, o que é da minha vida? Porque tudo que às vezes eu tento fazer dá errado, não dá certo. Tudo que eu coloco no meu coração para acontecer é difícil de acontecer. Os desejos do meu coração estão difícil de concretizar. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar com a tua palavra? E aí dentro desta observação, eu fui achar algumas coisas que nos falam assim, que primeiramente a palavra de Deus, ele quer te ensinar uma coisa, que Deus existe. Primeira coisa que Deus quer que você entenda a palavra nos ensina que Deus existe. E quem é Deus? Deus foi aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Mas e Jesus? Jesus é o verbo vivo que sai da boca de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo já pairava sobre as faces das águas. Então, quando Deus falou, façamos nós, estava o Espírito Santo pairando sobre as águas. Deus estava ali na sua forma, não sei, corpórea ou espiritual, né? Deus não tem corpo físico, né? Até assim entendemos. Mas estava ali também o verbo vivo, que era Jesus Cristo.
E ali todos, né, Deus estava ali, aleluia, e fez tudo preparado para nós. E Ele já vai nos ensinando aqui, ó, que o que Ele tem preparado para nós é uma vida maravilhosa. Sendo que a decadência do homem, os acontecimentos do homem, trouxe a palavra exatamente que fala é ignorância, não ignorância de ser bravo ou coisa do tipo, mas a falta de conhecimento. A falta de informação, como diz a Bíblia, que a falta de conhecimento é uma ignorância. Então, os homens ignorantes, sem informação, sem conhecimento, sem noção das coisas, tiveram pessoas que foram passando de pai para filho, de filho para pai, e assim vai, né? Ao qual aconteceu nos dias, até os dias de hoje, de termos essas palavras escritas que nos ensina a palavra, para que nós venhamos a conhecer Deus. Quem é Deus? O Criador de todas as coisas, a qual em momento propício houve a necessidade de enviar o seu Filho Jesus Cristo a esta terra, ao qual Ele deu a sua própria vida por nós, por amor. E eu me aprofundei mais um pouquinho nessas coisas. Ah, tá bom, Deus quer que nós conheçamos Ele, Deus quer que nós entendamos que Ele é Deus, Deus quer que entendamos que Ele deu o seu único Filho por amor de nós para nos salvar, mas e aí, o que mais nós temos que fazer? Aí a palavra vai nos ensinar outras coisas, que quando Jesus disse assim lá na tua palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí, se você observar esta palavra, está todo o conhecimento da Bíblia. O que isso quer dizer? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você crê que Ele é o Criador, você crê que Ele enviou Jesus, você crê que Ele é o Salvador, você crê que todas as coisas Ele fez e continua fazendo por nós. E quando você também vai ver amar ao próximo como a ti mesmo, é uma observação de vida a qual Deus te coloca. Ah, presbítero, eu ainda não entendi o que você quer dizer. Vou explicar. O que é entender a Bíblia? O que é conhecer a palavra de Deus? O que é viver para Deus? O que Deus quer de você? Deus quer que você viva em paz. Deus quer que você viva com alegria. Deus quer que você cresça em graça e em conhecimento. Deus quer que você não tenha uma vida monótona, agressiva, ou uma vida que não tenha direção, mas Deus quer que você tenha um norte. O norte é a salvação a qual Ele te propôs. Mas dentro desta caminhada, de onde você está, até chegar no céu onde está preparado, Deus quer que você seja uma boa pessoa. Deus quer que você ame o seu próximo, Deus quer que você ame a sua família, Deus quer que você ajude aos necessitados, Deus quer que você ore pelas pessoas necessitadas. Então Deus, Ele está te preparando. Para quê? No céu não entra pecado, correto? Então aqui na terra nós ainda somos pecadores, todos nós somos. A palavra do Senhor diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo. Todos pecaram. Então não tem essa que alguém vai falar, eu sou certinho, é nada, é coisa nenhuma. Todo mundo erra. Até o mais certinho, em algum momento, ele tem a soberba que é pecado. Até o mais certinho do mundo, em algum momento ele se ira. Até o mais certinho do mundo, em algum momento ele se revolta. Ele faz alguma coisa que desagrada a Deus. Mas o que eu quero trazer aqui nesta noite é que, primeiramente, se você entender quem é Deus, se você entender o que Deus preparou para você, ainda que você não esteja andando de uma forma tão agradável a Deus, a palavra nos ensina que se você se arrepender e buscar ao Senhor, você será perdoado. E se você vai ser perdoado, você está caminhando para o céu. Deu para entender? Eu quero dizer, igreja, que não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Tudo é pecado. Ah, eu cometo esse pecado aqui, mas o outro comete outro. Eu cometo um, o outro comete outro. Mas tudo é pecado. A única coisa que nós temos que entender é que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque esse pecado não tem perdão. Então, se nós partimos dessa direção, que olha, eu não posso de maneira nenhuma pecar contra o Espírito Santo de Deus, nem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, então sabendo disso, opa, a salvação já está proposta sobre a minha vida, sobre a minha família. Basta eu ser misericordioso, basta eu pedir perdão a Deus sobre as minhas falhas e viver conforme Deus está mandando que eu viva.
Tem muita gente, igreja, eu quero ser direto numa coisa que eu vou falar aqui, prestem atenção nisso. Tem muitas igrejas que colocam julgo pesado demais sobre algumas pessoas, você sabia disso? E acontece que essas pessoas carregam um jugo tão pesado, que elas acham que não vai ser salva. Tem pessoas que falam assim, você pecou, você vai para o inferno, você fez isso, você vai para o inferno. Não! Deus, ele perdoa o assassino. Deus, ele perdoa o pecador em várias etapas de crime, de pecado, de palavras, mas basta que uma coisa tem que acontecer na tua vida. Primeiro, você tem que crer em Deus. Todos nós cremos em Deus. Nós estamos, por exemplo, quem está aqui na casa do Senhor, está aqui porque acredita em Deus. Isso é crer em Deus. Agora, Deus sabe as minhas forças, as suas forças, e sabe até onde conseguimos suportar. Como diz a palavra, né, em Coríntios 10:13, que Deus não prova, né, só prova você até onde você consegue. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus te dá o escape. Para quê? Para você pedir perdão a Deus e estar limpo. Todos nós aqui estamos limpos pela palavra que estamos recebendo. Se você se arrepender de um pecado, eu desobedeci minha mãe. Se você se arrepender de coração, você está perdoado. Você vai lá, Deus, eu desobedeci minha mãe, eu não queria, eu peço-te perdão, me ajuda a ser um bom filho, me ajuda a alcançar a tua graça. Deus vai olhar para o teu coração e vai ver, ele está falando a verdade? Tá, então está perdoado. Sabe o que é lindo na palavra de Deus? Eu quero até colocar algo aqui interessante sobre os irmãos. O ser humano é a coisa mais triste que existe. Sabe por quê? O ser humano sabe só apontar. Você errou, você vai para o inferno, hein? Você pecou, você vai para o inferno, hein? Você isso, você aquilo. Só que muitas das vezes quando ele aponta um dedo, tem 3 ou mais voltados para ele. E o que eu estou fazendo? Só que o que eu acho lindo na palavra do Senhor é o que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo não teve pecado. Jesus Cristo foi santo desde quando chegou neste mundo até quando ele partiu para o Pai. Só que quando chegou o pecador perto dele, ele não acusou. Tu está errado, se você não se arrepender, até poderia falar, né? Se arrepender, a pessoa se arrepender, mas ele não acusou, você está errado. Deus só falou assim, eu te perdoo. Veja bem, igreja, é uma coisa que eu vou falar aqui, olha só. Imagina você em pecado. Imagina, todos nós somos pecadores. Imagina eu estou em pecado. Aí, só que eu não consigo me perdoar desse pecado. Esse pecado está me consumindo. Aí chega alguém, o motivo desse pecado ou coisa do tipo, e vai falar ali, presbítero Fabiano, você está perdoado. O que isso gera dentro de nós? Olha, me arrepiei todo aqui. Isso vai gerar um confronto dentro de nós que aquele que não deveria me perdoar, me perdoou, quem sou eu para continuar nesse erro? E aí nós nos libertamos. E eu quero dizer aqui nesta noite para cada um de vocês, Jesus disse para um dos maiores pecadores, ou uma das maiores pecadores da Bíblia, os teus pecados te são perdoados. É Jesus que está falando, não sou eu. E se Jesus, o Filho de Deus, fala isso para todos nós, eu não vou aceitar, eu não vou entender que é verdade? Veja bem, quantas coisas aconteceu. Aquele homem que estava com a mão mirrada, que entrou, né, se eu não me engano, estava no meio das pessoas, e ele falou ali, olha, o teu pecado foi perdoado. Aí os homens que deveriam ser aqueles que propagam o amor, quem é esse homem para perdoar pecado? Veja bem, quando Deus mesmo nos ensina que nós temos que ser como? Homens pacatos, perdoador, ajudador. Eu quero dizer, igreja, que Jesus ele não veio para condenar este mundo. Ele veio para perdoar os pecadores, mas ele veio para mostrar uma coisa. Primeira coisa que ele veio mostrar, que está tudo junto, é que você tem que acreditar em Deus. Se você acreditou em Deus, você já está ali preparado para ser perdoado. A segunda coisa que precisamos entender é que nós temos que entender que nós somos pecadores
e que podemos ser perdoados por Deus. E Deus não está aqui para julgar ninguém. Deus não está aqui para julgar ninguém, Deus está aqui para perdoar. Sabe por quê? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Ele quer que todos se arrependam e sejam perdoados. Então, meus irmãos, quando chegar alguém aí fora apontando, você errou, ou você fez, ou você deixou de fazer, diga para eles: eu não vivo pelo que você conhece, eu vivo pelo que Deus fez na minha vida. Eu não vivo pelos seus conhecimentos, eu não vivo pelas suas acusações, eu vivo pelo que Deus fala de mim. E o que Deus fala de mim, que Deus fala de você, é que você, aleluia, tem o que é necessário para ser salvo. Deus já preparou a cidade celestial para todos nós. O que Ele quer de cada um de nós: viva bem, viva com amor, viva com paciência. Ensina teus filhos no caminho que deve andar, para que mais tarde eles não se desviem do caminho. Ainda que eles se desviem por falta de conhecimento no passado, ainda dá tempo de ensinar o caminho da verdade, para que muitos venham a ser salvos. Viva uma vida com alegria, viva uma vida sem remorsos, viva uma vida sem, como é que é a palavra que diz? Sem dores acumuladas. Que nesta noite agora, igreja, nós venhamos a arrancar agora, toda a amargura de coração, que nós venhamos a arrancar de nós agora todo o sentimento faccioso, que nós venhamos a arrancar de nós agora todo o sentimento que nos deixa para baixo, que nos deixa triste, que nos deixa com qualquer pensamento que não seja agradado do Senhor. Mas que nesta noite venhamos a colocar em nosso coração um pensamento de que Deus me perdoa, um pensamento que de Deus me livrou do pecado da morte, um pensamento que vai dizer que Deus está cuidando de mim. Para eu chegar nesta casa hoje, para você chegar nesta casa hoje, Deus está cuidando de cada um de nós. Porque se não fosse da vontade de Deus, nós não chegaríamos neste lugar. Então, se Deus permitiu você chegar nesta casa hoje, para ouvir esta palavra hoje, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando da tua caminhada. Eu quero dizer mais uma vez, igreja, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, aleluia, mas Deus, Ele tem o poder para nos lavar, nos purificar e nos fazer branco como a lã. Eu quero dizer, igreja, que muitos... Ouve isso que eu vou falar para a igreja: muitos se consomem, muitos de nós às vezes nos consumimos. Por quê? Estou falando nos porque é pessoal. Muitas das vezes tem algo na minha vida que me incomoda de tal maneira que isso começa a me consumir por causa da minha mente, do meu pensamento, do que eu tenho. Mas Deus está falando nesta noite: toma o meu jugo que é leve e suave. Larga o jugo do mundo, larga o jugo que as pessoas colocam em cima de você. Quem sabe da tua vida é Deus, quem sabe da tua caminhada é Deus, quem sabe do teu futuro é Deus, quem sabe, aleluia, do que vai acontecer na tua vida é Deus. Os homens não podem te julgar por nada, porque a palavra diz: não julgueis, não julgueis. Sabe por quê? Se eu tomar lugar de juiz e julgar alguém, eu posso deixar de ser salvo pelo meu julgamento, e a pessoa que está sendo julgada pode ser salva porque não está julgando ninguém. Deu para entender? E eu quero dizer, igreja, a palavra do Senhor diz, não sou eu, é a palavra, que naquele grande dia nós vamos se surpreender com quem vamos encontrar no céu. Se a gente entender a palavra e querer ir para lá também, porque é salvação individual. Você sabe que como é que diz lá naquela palavra lá, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não é? Mas você sabe o que significa aquele indignamente lá na palavra? No original, está falando aquele que crê. Tipo assim, se você não crê em Jesus,
Você come e bebe dignamente e você está comendo para a sua morte. Mas se você crê em Jesus, você come e bebe dignamente, porque você sabe o porquê que você comeu. Então, às vezes, as palavras são colocadas no nosso português, muitas das vezes, com um entendimento que a gente não entende. Por isso, nós temos que manejar bem a palavra do Senhor e procurar, dentro da palavra do Senhor, o que nós precisamos verdadeiramente. Eu digo para as irmãs aqui, para o irmão, que tem coisas no meu coração que se eu pudesse fazer, eu não posso porque eu estou debaixo de uma liderança. Então eu tenho que obedecer a ordem eclesiástica do meu pastor, eu tenho que obedecer a minha liderança, mas eu digo para a igreja assim que no meu coração, eu acredito ver coisas diferentes acontecer. O meu pensamento é que coisas diferentes acontecem no nosso meio, que nós poderíamos ter talvez uma dimensão de entendimento diferente. Eu vejo as coisas diferentes, mas eu estou debaixo de uma ordem eclesiástica. E aqui eu estou obedecendo ao meu pastor debaixo da palavra do Senhor. Mas eu digo, igreja, que nós podemos viver coisas maravilhosas ainda. Eu digo que Deus tem coisas maravilhosas em nossa vida. Você quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês, igreja? Sem medo de errar. Independente do que acontece em nossas vidas, guarda isso no coração. Independente do que acontece em nossas casas, independente do que acontece na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, ore em todo tempo, clame ao Senhor, seja fiel ao Senhor, e eu digo que não vai te faltar nada. Não vai te faltar provações também não, porque é bíblico, tá? As provações na vida do crente não é para matar o crente, mas é para fortificar ele, é para ensinar ele. Então as lutas que vêm sobre você é só para te deixar mais forte. Mas eu digo que se você for fiel dessa maneira, naquele grande dia, se todos nós conseguirmos ser fiel a Deus dessa maneira, orar a Deus em todo tempo, louvar o Senhor, buscar o Senhor, em tempo e fora de tempo, eu sei que naquele grande dia vamos nos encontrar lá no céu. Porque o céu é para todos. O céu é para todos nós. Eu quero dizer, igreja, muitas coisas que eu gostaria de dizer, mas não posso. Mas eu quero te dizer que muitas, como diz a palavra, que tem muitos líderes espirituais que colocam jugo pesado demais em nossas costas, e nós não conseguimos carregar. Aí dizem que eles não entram e nem deixam ninguém entrar, porque muitos estão derrubando pessoas que estão na caminhada para ser salvos. Mas é a palavra que está dizendo. Eu digo que nós temos tudo o que precisamos para ser salvo. Tudo. Eu digo para vocês, irmãs, não fique triste de modo nenhum. Não fique. Sabe o que Jesus fala sobre o chorar? Chorar simplesmente por os seus filhos, como dizem, né? Por coisas desse tipo. Porque a questão de chorar pelas suas coisas, até temos assim, né? A questão do chorar, se derramar em lágrimas. Deus vê o coração ali quebrantado, né? Isso é muito bom. Deus conhece realmente seus sentimentos. Mas o chorar, mas chora por coisas direcionadas ali, ó, que realmente é. Eu não lembro exatamente a palavra que eu queria colocar, não. É porque tem uma parte que fala lá, né, que quando estavam se chorando lá por Jesus, ele falou, não chorai por mim, porque o que Jesus estava fazendo era para a nossa salvação. Mas irá momentos de ter choro, de ter momentos de tristeza, mas Deus está falando ali, ó, que tudo aquilo ali que aconteceu pela morte dele, pela questão de ele ser crucificado, a questão dele ser chicoteado, a questão dele ser crucificado, tudo aquilo ali era para nós, mas ele por amor tomou isso para nós. Então não tem esse negócio de nós ficar sendo julgado por alguém, não. Não aceite julgamento de outras pessoas. Você te conhece, você se conhece, você sabe o que você faz. Você sabe como agradar a Deus, agrade a Deus. Eu quero dizer, igreja, que naquele grande momento será aberto um livro lá no céu. E ali nós seremos julgados. Eu acredito, olha só o que eu vou falar.
Eu acredito que nós seremos julgados não pelo que nós fizemos. Estou todo arrepiado aqui agora. Entenda essa palavra? Olha só que palavra, se você entender essa palavra, você vai pegar algo maravilhoso na tua vida. Eu acredito que quando Deus abriu o livro da vida, abriu. Aqui está a vida do presbítero Fabiano. O que ele deixou de fazer? Deus, ele não vai olhar pelo que eu fiz. Ele vai olhar aqui, ó. Fabiano poderia ter ajudado essa pessoa aqui e não ajudou. Então você errou. Fabiano, você poderia ter orado por essa pessoa aqui e não orou. Você errou. Fabiano, você poderia ter comprado um prato de comida para essa pessoa que você não comprou. Você errou. É isso que eu acredito. Deus não vai me julgar, ainda que nós saibamos o que é errado e o que é certo. Mas eu não acredito que Deus vai me julgar por uma coisa que eu falei sem pensar. Ainda que eu tenha que me arrepender sabendo que é errado. Deus não vai me julgar por uma coisa que eu fiz não querendo, mesmo que eu tenha que me arrepender do que eu fiz. Eu errei, eu sei que eu errei. Deus, me perdoa, eu fui fraco, mas o Senhor conhece meu coração, Deus. Eu quero andar em espírito e em verdade, eu quero te adorar, eu quero louvar e glorificar o teu nome. Então eu creio dessa forma. Porque, irmão, sinceramente, pensa comigo, se Deus fosse nos julgar pelo que nós fazemos, alguém será salvo? Ninguém. Eu duvido que eu vou ser salvo se Deus me julgar pelas coisas que eu fiz. Porque eu sei que as coisas que eu fiz, aos meus olhos, não é agradável para o Senhor. Eu não nasci em berço evangélico. Eu nasci ali, tenho o quê? 15 anos ou mais tem mais de 15 anos. 16, 17 anos mais ou menos que eu sou evangélico. Agora, se for... Irmãos, bota isso no coração de vocês. Só isso aí, vocês confirmaram comigo o que eu estou falando. Se formos julgados pelo que nós fizemos, ninguém vai ser salvo. Ninguém. Mas Deus vai julgar o que você deixou de fazer. Você pode abençoar alguém? Abençoe. Você pode orar por alguém? Ore. Sabe por que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó? Se houver um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que é justo? É aquele que faz justiça. Qual é a justiça? A justiça de Deus. Dentro da justiça de Deus está o quê? O amor, a perseverança, a compaixão, como é que é aquele nome daquela palavra quando a gente tem compaixão com a outra pessoa, né? Tem um outro nome, né? A gente chorar com os que choram, rir com os que estão rindo. Então coloca isso na mente dos irmãos. Não é o que eu faço hoje que vai me condenar ao inferno, mas é o que eu deixo de fazer na minha caminhada que vai me tirar da direção do céu. Deus já se sacrificou por você e por mim. Deus já foi crucificado por mim e por você. Ele já tomou a chave da morte do inferno. Está na mão do Senhor e Ele mesmo falou: arrependei-vos. O que é arrepender? Arrepender é você reconhecer quando você erra e andar o mais certo possível dentro da presença do Senhor. Mas eu creio, irmãos, pode botar isso no coração, isso é uma colocação do meu coração e ninguém até hoje me tirou isso. Você quer ver? A maior demonstração disso? O ladrão da cruz conhecia Deus? Talvez. Talvez. O ladrão da cruz sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Talvez. Mas qual era a conduta dele? Pecaminosa. O ladrão da cruz era casado? Quem sabe? Não era casado? Quem sabe? Ninguém conhece a história do ladrão da cruz. Mas nós conhecemos que ele foi crucificado por causa de quê? De erro. Julgamento humano. Mas olha só, o julgamento, deixa eu beber água que a garganta assim. Olha só o que eu vou falar para os irmãos aqui agora. O julgamento dos homens levou um pecador até a cruz para ser morto.
mas também levou quem não tinha pecado para a cruz para ser morto. E olha onde que está o ponto nisso aqui. Na cruz, o Filho de Deus, sem pecado, perdoou alguém que estava em pecado e estava sendo morto pelo seu pecado. E olha a diferença dos dois mortos, dos dois crucificados na cruz ao lado de Jesus. O que foi salvo reconheceu. Olha só essa informação. O homem que estava ali ao lado de Jesus falou, né, para o outro ali, né? O outro ainda foi e falou: você não é filho de Deus? Desce daí, né? E salva a gente também. E o outro falou: não, nós estamos aqui pelo crime que nós cometemos. Ele fez o quê? Eu pequei. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que era um homem de pecado, ele reconheceu que ele era um homem pecador, mas ele pecou até aquele momento. Mas olha onde que está ali, ó, a alegria. Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Não importa os teus pecados. O que importa é você conhecer o Filho de Deus e que Deus venha te conhecer também. Eu vejo assim, o mundo está em trevas. Nós somos luz nesse mundo, porque nós andamos na luz do Senhor. Mas se você se esconder nas trevas, você não está se aparecendo para o Senhor. Mas se você aparece para o Senhor, como é que você aparece para o Senhor? Louvando, adorando, falando com o Senhor, vindo à igreja, porque a palavra diz que onde tem dois ou mais reunidos, ali Ele está. Então aqui Deus está te contemplando. E quando você for achado pelo Senhor, aí você pode falar: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? Aí o Senhor pode falar para cada um de nós agora, neste momento: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tem salvação ou não tem para todos nós? Importa os pecados que cometeram? Importa o pecado? Se entrar um homem aqui, ó, assassino que for, mais rebelde do mundo que for, se ele entrar depois dessa palavra que ouviu, vamos supor que tivesse alguém ali atrás da parede ouvindo essa palavra, e ele entrasse aqui agora e falasse: olha, o meu pecado é o pecado que me leva para a morte, mas através desta palavra eu me arrependo. Reconheço que até ontem eu fui um assassino, até ontem eu fui um homem de morte, ou um homem disso e daquilo, mas através desta palavra eu reconheço que eu errei. Vai ser salvo ou não vai? Então, meus irmãos, a tua salvação não está condicionada aos pecados que você cometeu, mas está condicionado aos teus atos que você deixa de fazer. O que você não pode deixar de fazer? Louvar e glorificar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Tenha isso no teu coração. Louve a Deus em todo o tempo que você puder. Adore ao Senhor em todo o tempo. Sabe por quê? Isso vai te tirar do caminho de morte e vai te colocar no caminho de vida. Ah, presbítero, você não sabe como é a minha vida. Eu nem quero saber, porque não precisa. Eu não preciso saber o que você faz durante a tua semana. Eu só quero que você entenda que não importa o dia, nem a hora, nem o momento, nem a ocasião. Se você entender que Deus pode te salvar, e se você entender que você tem que adorar, louvar e glorificar o nome do Senhor, eu creio na salvação de todos aqui. Esta é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Amém? Amém. Então, busque ao Senhor de todo o coração, e a salvação com certeza está garantida em nome de Jesus.